Um dos grandes erros que eu vejo vocês cometendo é na hora de grifar os textos, tá? Então, eu vou dar uma sugestão prática. Mas antes, preciso também dar algumas explicações bem rapidinhas. Quem são as pessoas que têm muita dificuldade ao grifar um texto? Vamos supor quando você vai estudar um conteúdo que você não tinha conhecimento prévio, né? Um conhecimento basal, básico do conteúdo, tá? Analfabetos funcionais, pessoas que têm muita dificuldade de ler, sabem ler e escrever, mas têm dificuldade em interpretar textos. Esses são os analfabetos funcionais. TDAH, por exemplo, quando o conteúdo não chama muito a atenção dele, tá? E pessoas com estilo de aprendizagem auricular, sinestésico e visual também têm muita dificuldade de começar os estudos com leitura. Então, a sugestão que eu vou dar, e vai funcionar no geral para quase todos, vai ser o seguinte: você vai ler o parágrafo. Então, vamos supor aqui, ó, tava lendo esse parágrafo aqui, né? Então, eu acabei de ler, estava ali lendo em voz baixa, eu sou TDAH, percebi que eu estava ficando um pouco desconcentrada, então comecei a falar em voz alta, soltei a caneta, não fiquei com a caneta aqui na mão, tá bom? Pego essa caneta aqui de escrever, tá? Com essa pontinha, pode ser qualquer caneta, só tô dando um exemplo. Então, eu li, depois eu parei, tentei ver se eu consegui explicar. Então, o que eu faço assim, bem assim, ó, olhando para cima. O que foi que você acabou de entender, Kátia? Esse trecho disse isso. Pronto. Aí sim, eu pego a minha caneta, essas duas aqui, faço algumas anotações em lado, sintetizo, né? Algumas palavras-chave. Aí eu volto a ler e grifo. Alguns podem dizer assim: nossa, mas se ficar estudando assim, você nunca vai sair do lugar, não vai ser aprovado em nada. Já ouvi umas pessoas bem ignorantes falando isso, é ignorância das grandes, né? Então, eu nem respondo porque me dá preguiça. Se a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, você tem que fazer no modo que você realmente aprenda, tá? Coloquei lá no Insta uma sugestão na prática de revisões espaçadas em cima de releitura. Depois, se você entrar no Insta, pegar essa dica, que tá escrito assim, como usar a releitura de um modo bem eficaz, mais ou menos assim que tá lá o tema, é uma das passagens de hoje. E aí, você vai agregar isso aqui da forma que eu estou ensinando, para você conseguir treinar e melhorar a sua concentração, polir um pouco mais a sua interpretação. Isso vai fazer muito bem para os seus estudos. Isso aqui muito bem sinalizado e muito bem compreendido, com a dica que eu coloquei lá no Insta, agregando aqui, você vai ver como que você vai aprender. E pode ser demorado, mas porque cada um tem uma vida pregressa, cada um traz uma bagagem, e essa bagagem cognitiva tem que ser respeitada. Não é porque fulano ou beltrano ficou inventando um monte de moda por aí, que serve para muitos ou para alguns, mas não está servindo para você até agora. Então, você tem que fechar os seus ouvidos, não dar bola para fulano e beltrano, não tem noção básica de fisiologia, ou até mesmo em relação aos esquemas bem específicos do cérebro, e fica aí querendo inventar moda, inventando essas modas aí pra vocês, e talvez seja por isso que você não consiga engrenar nos seus estudos, tá bom? Beijão! Espero ter agregado mais essa ideia aqui de releitura, e depois você agrega com o restante das informações lá no Insta.